Bem, muito boa noite. Estamos começando mais uma live aqui. Hoje a gente vai falar sobre small caps, né? A gente vai falar sobre investimentos em ações focados ali em small caps. Hoje com uma convidada super especial, que é a Cristiane, tá? A Cris Invest. É um prazer poder receber ela aqui, tá? Já já ela tá chegando. E, pessoal, tô feliz pra caramba por poder trazer uma analista desse porte para poder estar conversando com vocês sobre small caps, tá? Então, é um tema bem legal. A gente separou alguns tópicos aqui para a gente poder conversar um pouquinho, falar um pouco mais sobre esse tema. E só aguardando ela chegar aqui para a gente já iniciar o nosso papo. Enquanto isso, vamos aqui a algumas... Opa, acabou de chegar. Enquanto isso... Olá, Olá, boa noite. muito boa noite. E aí, Cris, tudo certo? Como é que você Tudo tá? certo? Olha, eu botando um filtro aqui, vamos melhorar a aparência. Tranquilo. Ótimo, cara. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo Muito frio aí? ótimo. Oi? Tá muito frio aqui. Eu não sei onde você fica. Eu fico no Rio. No Aqui Rio. ou é Ah, quente ou oh, é muito quente. maravilhoso. Nossa, o Rio Grande do Sul tá absurdamente frio. A gente saiu da semana passada de ciclone, temporal, falta de luz, para entrar numa semana de 8 graus de frio. Tá muito, muito, muito frio. Eu tô de Caramba. casaco trabalhando dentro de casa. Nossa, nossa, tá. Parece um país que eu conheço chamado Brasil, né? Sai de uma enrascada, entra em outra, tá sempre numa confusão. É verdade, é verdade. Não, olha, o Rio Grande do Sul tá uma aventura o tempo aqui. É, pô, bacana. Cris, eu estava fazendo aqui uma breve apresentação para o pessoal, né, explicando o tema da nossa live hoje, que vai ser em investimentos em small caps. Então, nada mais do que a pessoa mais especialista em small caps que eu conheço, né? Então, trazer aqui você para poder falar com a galera. Então, Cris, para quem ainda não te conhece, resume um pouquinho aí, se apresente para o pessoal, né? Para Tá quem ainda não bom. se conhece. Lá no final eu me apresento, porque, enfim, depois a gente conversa. Mas vamos lá. Cris, quem é você no mercado? O que você faz? Fala um pouquinho de você. Perfeito. Bom, eu sou analista de investimentos, né? Hoje também sou certificada como gestora e consultora de investimentos. E eu comecei a trabalhar no mercado em 2006, numa corretora de valores, chamava Geração Futuro. Depois ela passou aí ela foi comprada, ela passou por um rebranding e hoje ela é conhecida como Genial Investimentos. E eu trabalhei muitos anos nessa corretora, desde 2016 até 2017. No meio do caminho, ela foi comprada por um banco de investimentos chamado Brasil Plural, que ainda existe. E lá eu trabalhava no buy side, que é o que a gente chama quando os analistas ajudam os gestores a escolher ações para compor os fundos de investimento. No caso, eram fundos de ações e já eram fundos que tinham bastante small caps, que são essas empresas de valor de mercado menor, né? Empresas menores em comparação aí um Itaú, uma Petrobras, uma Ambev. E então trabalhei 12 anos lá como analista buy side, ou seja, esse analista que trabalha dentro dos fundos de investimento, ajudando os gestores. Depois eu saí de lá, eu fui agente autônoma por um tempo, eu trabalhei em parcerias estratégicas, em licitações, modelando licitações, trabalhei em alguns family offices, e depois eu fui para São Paulo trabalhar na Speech, que era uma casa de análise que nascia dentro da XP, e depois eu trabalhei na casa de análise Empíricos, que também foi adquirida, hoje faz parte do grupo BTG. E aí, nessas últimas duas casas de análise, eu trabalhei diretamente com o varejo, ou seja, com os investidores, pessoa física, muitos aqui que devem nos acompanhar hoje, e ajudando esses investidores a investirem em ações e também com um grande foco em small caps. Mas eu queria pedir Poxa. para você também se apresentar rapidamente. Claro, claro. Então, hoje eu sou assessor de investimentos, tá? Atuo ali pela parte da XP, tá? Sou sócio aqui de um escritório. E olha que irônico, né? Eu sou focado em ações, tá?
como assessor de investimento, a gente acaba falando muito sobre vários produtos, né? Mas eu falo para as pessoas, né, que eu fui forjado no mercado. Então, a minha trajetória ela é um pouco diferente, né? Eu comecei a investir o meu próprio dinheiro lá em 2011, né? Uhum. Eu falo que quando eu cheguei, as coisas eram mato ainda para quem não tinha esse contato direto. Uhum. Ao longo do tempo eu fui conhecendo gente que veio antes de mim, eu fiquei, caraca, esse pessoal convivia com os dinossauros nessa época, só pode, né? Se eu cheguei aqui como tudo era mato, o pessoal veio plantando a grama ainda, né? Então, assim, eu comecei por conta própria, lendo livros, buscando, sabe, entender sobre o mercado de ações por conta própria. Fui estudar análise fundamentalista, análise técnica, gráfica, fui fazer cursinho de contabilidade para poder aprender a ler balanço. Uhum. Tudo por conta própria, porque a minha formação é de engenharia elétrica, não tem nada a ver com o mercado, né? Até que hoje a gente ainda tem muitos engenheiros vindo para o mercado. Mas na época, nada disso. Então, foi muito por conta própria. Em 2011 eu comecei, em 2017 eu fiquei trabalhando como CLT até 2017. Em 2017 eu saí da empresa onde eu trabalhava como CLT e comecei a empreender no mercado. Cara, quer saber? 6 anos de conhecimento aqui, eu acho que eu já consigo fazer alguma coisa por conta própria. Tive um bom resultado com os meus investimentos em carteira. E aí eu comecei a empreender no mercado. Investir o meu próprio dinheiro, fazer isso. E aí eu fui conhecendo outras pessoas que estavam fazendo as coisas similares ali. Não como analista, obviamente. Mas a gente foi criando ali, né? Fui ajudando uma pessoa ou outra. Não, pô, vamos analisar junto, vamos estudar junto. Muito mais focar na parte educacional. Acabou que no final de 2021, início de 2022, o escritório que eu estou atualmente, ele me convidou para tocar uma parte educacional lá dentro, por conta dessa pegada que eu já tinha. Só que no final das contas, o pessoal, cara, você tem muito conhecimento técnico que você adquiriu, então por que não ser um assessor, né? Então aí eu acabei fazendo a prova da Ancor, passei, e no meado do ano passado eu virei assessor. Inclusive, na última sexta-feira eu completei 1 ano de assessoria, né? E é, assim, muito legal, muito bacana. Porque antes eu tinha uma visão muito de pessoa física, e hoje eu consigo ver isso nitidamente, né? Pessoa física como investidor e agora, como assessor, eu tenho uma outra visão que é mais um pouco por dentro das corretoras, de alguns produtos e tal. Cara, isso daqui é completamente diferente, dá para agregar. Só que eu sou muito focado em ações, né? Eu gosto muito. Para pessoa física, ações é a minha paixão, assim, né? Então, eu atuo para empresas, né? Fazendo a parte de investimento para empresas, e atuo também com pessoa física, tanto que agora aqui no meu perfil eu estou focando mais em trazer conteúdos de ações, né? Por isso, o tema de small caps aqui, porque eu acho também fantástico para a gente poder abordar, tá certo? Então, olha, entrou até um xará meu aqui, um Eric, escrito igualzinho meu nome. Eric HG. Isso. Então, assim, basicamente, esse é minha história dentro do mercado, né? E eu gosto sempre de compartilhar porque o pessoal, né, acaba se identificando alguma coisa ali. Então, sim, eu era pessoa física que investia por conta própria, agora estou aqui como assessor. A meta é chegar à gestão, né? Fazer ali, tirar um certificado de gestor e tudo mais. Mas a gente está no processo, a gente está caminhando ali. Perfeito. Então, Cris, o que eu queria... A gente separou, falei aqui com o pessoal no começo, a gente separou alguns tópicos bem bacanas para a gente poder trazer aqui para vocês, né? E a primeira coisa que eu queria abordar com você é qual a sua visão em relação ao nosso cenário macro atualmente. A gente teve algumas mudanças, né? Saiu um resultado essa semana do ICBBR, se eu não me engano, é ICBBR, né? O IBCBR. O BCBR. Isso. Saiu essa semana e veio 2% negativo, né? O anterior foi 0,56. A gente teve recentemente também, recentemente modo de dizer, né? Ali o arcabouço fiscal, que já também tinha sido meio que aprovado, ainda tem algumas outras coisas para acontecer. Enfim, a gente tem eu venho acompanhando, por exemplo, o gráfico de juros futuros, a gente tem um cenário de abril para frente completamente diferente do início do ano e final do ano passado. Então, na sua visão de analista aí, do que você tem acompanhado, como você tem identificado a visão macro aqui do Brasil? Tá, perfeito. Eu acho que a gente saiu de um cenário ali, no final do ano passado, tinha bastante risco envolvido com um ano eleitoral, cenário de eleições, já traz muita incerteza, né? E aí isso já pesou na Bolsa. Depois, com a mudança de governo, isso também trouxe, né, um cenário de muito risco na percepção de bastante gente, por conta da própria mudança de governo. Então a gente entrou esse ano
com uma bolsa muito depreciada, né? Realmente precificando um cenário de medo do mercado. Lá fora, a gente tinha uma alta de juro premente por conta da inflação muito alta nos Estados Unidos, na União Europeia, e aqui dentro a gente tinha aquele cenário de inflação ainda pressionada e um governo novo trazendo muita incerteza. E tudo que traz muita incerteza, né, muita desconfiança, o risco tá em não saber o que vai acontecer muitas vezes, né? E aí o mercado jogou as ações lá para baixo. Junto com isso, a gente tinha, junto com esse cenário de incerteza, uma taxa de juros que era a segunda maior taxa de juros real do mundo, né? Então, a Selic tão alta que praticamente não valia a pena correr o risco da incerteza na bolsa para a grande maior parte do mercado, com uma Selic pagando aí os suculentos 14%. Então, a gente entrou o ano com uma bolsa assim no chão, na lama, né? Só que o que a gente foi vendo ao longo desse ano é que a inflação ela foi diminuindo drasticamente, muito em função da queda das commodities generalizada, né? A gente teve, por exemplo, minério. Minério, os analistas, os economistas achavam que com o fim da política de Covid zero, o minério ia bombar na China, né? A China, a economia ia abrir depois da política de Covid zero, e a economia ia bombar, e isso ia bombar a demanda por minério, por exemplo. O que aconteceu é que a China veio com uma economia muito fraca, né? Que não está reagindo, inclusive o governo está dando estímulos. E aí fez o minério despencar. O petróleo também caiu muito das máximas. O petróleo tinha ido para as máximas com o início da guerra da Ucrânia. E com a regularização do fornecimento, né, um cenário de acomodação da demanda, também o petróleo caiu bastante. O petróleo só não caiu mais porque a OPEP, que é um cartel, segura os preços, né? Já cortou várias vezes a produção. Você não teria caído ainda mais. Grãos, mesma coisa, já caíram muito do pico. Então, todas essas commodities que levaram nossos IGPs, que são a nossa inflação, por exemplo, que mede mais o preço das commodities no atacado, eles estão negativos, né? O GP10 mais de 7% negativo nos últimos 12 meses. Então, essa queda das commodities, muito puxada pela fraqueza das economias da China e também por uma desaceleração das economias emergentes, tem esse risco de recessão nos Estados Unidos por conta da alta de juros, derrubou as commodities e isso ajudou a nossa curva futura de juros cair. Porque o mercado começou a perceber que vamos ter corte de juros, né? E mais importante do que o corte de juros no curto prazo, que a gente espera aí para o final do ano já, aqui no Brasil, é a percepção de juros de longo prazo, que acabou também se beneficiando, além desse cenário da inflação caindo, das commodities caindo, por algumas vitórias aí do governo, como o arcabouço fiscal, que passou numa primeira etapa, digamos assim, um encaminhamento da reforma tributária, que está andando até que rapidamente, se a gente considerar o ritmo do Brasil para fazer as coisas, e por algumas outras mudanças que o governo tentou implementar e que não passaram. Por exemplo, a mudança do marco do saneamento, que não passou, e isso o mercado encarou positivamente, porque mostrou que o governo tem contrapesos aí importantes, né? E não consegue fazer também todas as alterações que desejar em alguns marcos que o mercado e parte da população achavam muito importantes, positivos do outro governo, como foi o marco do saneamento, por exemplo. Então, diminuiu um pouco a percepção de risco, né? Porque o governo está conseguindo aí fazer o arcabouço fiscal, que é melhor do que nada, a reforma tributária, ainda que com falhas, também melhor do que nada, né? São passos positivos. Tudo isso indica que sim, a gente deve ter um início aí de corte da Selic, e se o cenário continuar assim, a gente vai ter, com o cenário assim, eu digo, de inflação mais fraca e de reformas passando, né? Porque a conclusão aí do arcabouço ficou para depois do recesso,
da Câmara, e a tributária aí vai seguir, agora vem uma segunda etapa. Se tudo isso continuar, a gente pode continuar a queda da Selic, e aí para o ano que vem, né, de repente, a gente pode acabar com uma Selic aí de um dígito, né, abaixo de 10. E isso seria muito, muito bom para as ações, porque a grande concorrente do mercado acionário é uma Selic alta. Por que a pessoa vai correr risco, né, num mercado que varia, que tem volatilidade, se tem ali uma renda fixa pagando, né, com certeza, uma taxa tão alta como hoje em dia? Então, eu acho que o cenário para o segundo semestre agora do ano, que a gente já está, mas principalmente para o ano que vem, porque o mercado de ações ele já está olhando o ano que vem, né? A gente sempre olha 12 meses na frente, 2 anos na frente, longo prazo. E aí o cenário é benigno. Apesar da Bolsa já ter subido bastante esse ano, são várias ações que já subiram mais de 50%, ainda tem muitas ações que eu considero baratas, principalmente nas small caps, que a gente vai falar mais. Então, eu acho que é um cenário benigno, porque é um cenário de queda de juros, inflação caindo, também deflação em muitos casos. E outro componente, além das commodities, que tem ajudado muito é o câmbio, né? O câmbio para o real, o dólar está com uma tendência de desvalorização, não só frente ao real, mas frente a várias divisas, né? E um dólar mais fraco ajuda muito nas nossas importações e na nossa inflação para ela ficar mais comedida. Então, assim, sempre podem ter choques, né? A gente não sabe se vai ter uma nova guerra, uma nova pandemia, mas se não acontecerem novos choques, acho que a gente tende a ter um cenário que continua benigno para uma bolsa continuar subindo, algumas ações aí, principalmente que estão mais descontadas, principalmente com a queda de juros. Isso. Eu vi um dado recente, foi essa semana, eu não sei se é o dado mais atualizado, mas hoje a gente está com a última atualização do IPCA, a gente está com uma taxa real aí por volta de taxa real de juros, né, de 9,4%. E eu acho que a nossa é a maior do mundo agora, né? Eu acho que, pelo menos nisso, o Brasil está se destacando bem, né? A gente está indo bem pra caramba na taxa real. E eu acho que após o Brasil é o México, se eu não me engano, com 5 pontos alguma coisa. A gente está bem distante do segundo lugar ali, né? Então, com aquele dado que eu vi essa semana, né, da prévia do PIB vindo bem negativo, eu também eu compartilho da sua visão de, olha, acho que deve vir alguma coisa aí já em agosto, né? Eu já ouvi alguns outros especialistas também já falando que, afirmando, né, olha, vai ter um corte, agora a nossa briga é saber se vai ser 0,25, meio ou 1 ponto. Né? Então já tem um pessoal que já está analisando dessa forma. Né? Eu sou mais conservador, não sei prever o futuro, né? Mas assim, é bem provável que já possa haver alguma coisa. Os dados estão informando isso. Então eu compartilho muito dessa visão. Eu tenho basicamente essa mesma visão. O direcionamento é muito claro, que é juros sim, em queda. Sim. E assim, você falou um ponto interessante, né? O maior concorrente das ações, da bolsa, de um modo geral, é uma Selic alta. Até porque racionalmente não vai fazer sentido, né? Poxa, eu vou comprar uma ação que eu vou correr risco, mas, poxa, eu tenho aqui 3,75, né? Se eu botar no meu CDI 100%, pô, maravilhoso. Maravilhoso. Vou dormir tranquilo, né? Só que com esse novo cenário de juros caindo, um eventual corte agora em agosto, a gente fica até com uma certa dúvida. Beleza, ações vão ficar mais interessantes, mas o que é mais interessante? Investir nas ações que compõem o IBOV ou aquelas ações de small caps? Né? Qual as vantagens de se investir em small caps? E, sabe? Assim, qual, na sua visão, por que seria melhor investir em small caps nesse cenário do que nas ações blue chips que estão lá compondo o IBOV? Quais são as diferenças entre, enfim? Tá. Bom, o Ibovespa, ele é um índice muito concentrado, né? Boa parte do Ibovespa está em Petrobras, Vale e bancos. Então, aí você vai ter uma grande concentração nisso. Se você acha, né, que Petrobras, Vale e bancos vão ter aí um grande desempenho, você poderia alocar no Ibov ou até num ETF, que é um índice que replica o Ibov. A grande questão que a gente fala é que quando a pessoa está procurando crescimentos maiores, valorizações maiores na bolsa, as small caps elas são muito mais propensas a conseguir entregar esses crescimentos maiores.
Por quê? Quando a gente pensa em Petrobras, Vale, Itaú, Banco do Brasil, são empresas que podem ter bons desempenhos na bolsa, pagar bons proventos, mas dificilmente um Itaú vai dobrar o seu valor de mercado, porque ele não vai conseguir dobrar suas receitas de uma forma mais facilitada, porque senão ele teria que ter um market share tão grande que ele seria assim, ele já é um dos maiores bancos do Brasil, ele teria que tomar o lugar do Bradesco inteiro, vamos dizer assim, isso é muito improvável, né? Porque ele já é muito grande. Então, as empresas que já são muito grandes, elas já têm um market share alto no seu mercado, já operam em mercados geralmente já que estão, de certa maneira, consolidados. Então, por isso, elas, apesar de continuarem crescendo, elas podem crescer, podem se valorizar, mas dificilmente elas vão conseguir dobrar, triplicar de tamanho, porque já são empresas muito grandes e elas não vão dominar 100% do Brasil, né? Então, tem uma limitação de crescimento nessas empresas. E é por isso que quando a pessoa ela quer buscar esses ganhos mais exponenciais, que a gente fala, que esses casos que a gente vê a ação dobrando, triplicando, a gente vai para as small caps, que são as empresas que são ainda menores, o que não quer dizer que sejam pequenas empresas, porque para serem listadas, né, nosso mercado brasileiro ele é pequeno, muito pequeno frente a mercados desenvolvidos, né? Então, as empresas que estão listadas no Brasil, em bolsa, elas já são empresas grandes, né? Mas as small caps são empresas aí, se a gente pegar, por exemplo, o índice de small caps da bolsa, vai ter empresas aí com menos de 10 bi de valor de mercado, né? Então, assim, uma empresa de 2 bi de valor de mercado já é uma empresa enorme, mas ela é uma small cap na nossa classificação, assim, né? 5 bi de valor de mercado. E essas empresas, elas ainda podem, sim, dobrar, triplicar de tamanho. Por exemplo, se a gente pega um banco entrante, né, o Banco Inter, aí ele já está há alguns anos no mercado. Mas há 5 anos atrás, ele tinha muito menos clientes. Ele mais do que triplicou o número de clientes dele nesse tempo. Por quê? Porque ele era um banco que surgiu aí com uma... Ele já existia há bastante tempo em uma proposta imobiliária, mas no varejo digital, banco digital, surgiu, né, com uma proposta nova, diferente, ganhou market share, que nem o Nubank. Então, assim, esses sim conseguiram dobrar, triplicar. Os grandes bancos, eles acabam perdendo clientes, porque eles já têm muitos clientes para esses novos entrantes, né? Então, esse é um exemplo de como que uma empresa de menor valor de mercado consegue dobrar de valor de mercado, né, em um determinado momento, se ela conseguir crescer número de clientes, crescer receitas, crescer lucros. Então, é por isso que eu não diria que a pessoa... o que é melhor, né? Assim, 100% melhor é small caps. Não, eu acho que elas se propõem a diferentes propósitos, né? Eu acho que numa carteira de ações você pode ter ações de empresas maiores, mais consolidadas nos seus mercados, muitas vezes boas pagadoras de dividendos, como é o caso aí de um Itaú, por exemplo, uma Itaúsa, que é uma empresa grande, que vai ter uma finalidade dentro da sua carteira. E ter também small caps, que vai ter outra finalidade dentro da tua carteira, que é buscar retornos maiores, com um risco maior, porque são empresas ainda que estão ganhando mercado, que estão muitas vezes aí investindo mais, gastando mais investimentos. Para ficar no mesmo exemplo do Inter que eu usei, ele é um banco que, embora tenha crescido muito, muito em clientes, mais de 100% de crescimento ano a ano, em muitos anos, ele ainda não é tão lucrativo quanto os demais bancos. Por quê? Porque é um banco que ele está numa fase de crescimento. Então, ele é uma fase de investir mais em marketing. E aí, quando eu falo marketing, incluo aí esses descontos, talvez em não cobrar tarifas, né? Para se diferenciar. Então, tem mais risco na operação dele, porque não é tão lucrativa. Para quem coloca o dinheiro, né? Poxa, eu estou comprando uma empresa, como... o ideal é sempre a pessoa pensar em virar sócio. Você que vai virar sócio numa empresa que ainda não está dando tanto lucro, mas que está crescendo muito, e lá na frente pode dar, sim, mais lucro e valer muito mais por conta do crescimento, né?
Então, são perfis de empresas completamente diferentes, né? As empresas small caps, elas têm geralmente um risco maior, têm uma volatilidade maior também pela característica delas, que é negociar um volume menor no mercado, e aí isso acaba trazendo uma maior volatilidade quando tem um período de crise. E as pessoas vendem as ações para ir para renda fixa, por exemplo, como o volume negociado é menor dessas empresas menores, acabam sofrendo mais. As vendas dos investidores, falando aí numa parte mais técnica, né, de fluxo e não dos fundamentos das empresas, as vendas dos investidores também acabam pesando mais no volume negociado dessas ações e fazem com que a volatilidade, as quedas sejam maiores. Também as altas, nos momentos bons, costumam ser maiores. Se a gente olhar historicamente, o índice de small cap supera, ganha do Ibovespa, né? Sim. Então, assim, eu acho que o ideal é ter uma boa combinação de empresas maiores e das small caps na carteira. Bacana. Teve uma pergunta aqui no chat, eu acho que já meio que você respondeu a pergunta do chat, inclusive uma pergunta que eu ia fazer sobre questão de relação de risco, né, com as small caps. Então, assim, basicamente, vamos falando um pouquinho aqui da parte de lidar com o cliente, né? Eu costumo dizer que para quem entra em renda variável, para ações, a gente vai ter aquela mesma classificação, conservador, moderado e agressivo, mesmo que o cliente seja agressivo para as ações. Até porque, por exemplo, o cliente que é um pouco mais conservador com as ações, por mais que ele aceite ali a volatilidade do mercado, ele vai preferir uma Vale, uma Petrobras, um Banco do Brasil, porque são blue chips, pagam dividendos, e aí ele já está um pouco mais respaldado ali, não, eu conheço aqui, já estou mais familiarizado. Já um cliente que ele já é um pouco mais agressivo, né, ele já vai querer partir para as small caps. E aí, quando você tem essa queda nos juros, realmente, eu estava dando uma olhada aqui antes da gente entrar na live, esse final de semana também estava olhando, teve small cap que rendeu aí 170%, né? Eu fui comparar com o índice Bovespa, eu acho que a empresa que mais subiu no índice Bovespa foi a Edux, se eu não me engano, não, eu acho que é a IRB, tá? Por incrível que pareça, a IRB que está com maior rentabilidade de preço, né? E estava ali na casa de 50%, 60%. Então, lá em Small Caps, você tinha basicamente quase o triplo, né, do que está subindo no Ibov. Então, eu achei bem interessante. Essa seria uma pergunta, né, para um investidor que ele é mais agressivo nas ações, ele aguenta essa volatilidade maior. Small Caps, ele consegue surfar melhor essa queda de juros e ter um retorno mais interessante em questão de patrimônio. Se ele não se importar muito com dividendos, essas coisas, né? De sair um pouquinho mais lá para frente. No caso, se ele for um pouquinho mais conservador nesse sentido, quiser os dividendos, aí ele vai buscar ali as blue chips. Cara, fantástico. Você matou a questão aqui do chat, é uma dúvida minha mesmo. Você trouxe um ponto importante, né? Sobre timing, né? Nesse momento de queda de juros, sim, eu acho que a gente pode ter um desempenho ainda melhor das small caps, né? Pelo cenário. Como você... se a gente estivesse entrando no mercado de queda, né? Talvez a gente dissesse, protege a sua carteira em nomes mais de dividendos, ou empresas mais, assim, que a gente chama, corre para o valor, né? Para o velho investe, pega nomes aí mais consolidados no mercado, Marezo, sabe, empresas maiores, múltiplos, que são geralmente mais caras, mas que elas têm esse prêmio pelo seu management, pela sua gestão ser muito, muito valorizada, entregar resultados muito consistentes. Mas, quando a gente está adentrando um momento de alta da bolsa, queda de juros, né, maior a propensão à tomada de risco, aí a gente pode talvez pesar um pouco mais a mão nas small caps. Né? Sim, eu acho que o ideal é ter as duas, mas isso que você falou é muito importante. Aí, no momento atual de mercado, vale a pena apimentar um pouco mais a carteira, porque a gente está, ao que tudo indica, né, entrando numa fase boa de queda de juros. Isso é bem bacana, né? Porque aí você acelera o seu ganho ali, isso é bem legal. E dentro, assim, não só, se for possível, né, das small caps, mas também do Ibov, quais são os setores que você vê, falando primeiro das small caps, né, aqueles setores que mais se beneficiam com esse corte de juros, assim? O que você vê que, Eric, olha, se houver o corte de Selic amanhã, né, esses setores aqui
são mais beneficiados dentro das small caps e depois para a Ibov, por exemplo? Os setores que mais se beneficiam do corte de juros são aqueles ligados à nossa atividade doméstica, que as pessoas utilizam crédito para comprar. Então, por quê? Porque quando o nosso juros está menor e a nossa inflação está menor, né, que vem antes, o consumidor ele consegue pegar mais crédito, as empresas de varejo conseguem conceder mais crédito, mais condições boas de parcelamento. Então, tudo que é ligado ao nosso mercado doméstico tende a ser o mais beneficiado com corte de juros, né? Que melhora essa condição de crédito. A gente pode falar das varejistas, todas elas. A gente pode falar de empresas de viagem, empresas de serviços ao consumidor. Sei lá, não tá na minha recomendação, mas assim, dentro desse setor, espaço laser, por exemplo, que é um serviço ao consumidor, uma CVC, que é um serviço ao consumidor, né? Não são recomendações minhas, mas eu quero dizer assim, em linhas gerais, inclusive essas ações têm se beneficiado desse recente queda de juros, né? Como você mesmo falou, o IRB é a maior alta, nem sempre as maiores altas estão aí junto com os fundamentos. Mas se a gente pensar assim, respondendo bem preto no branco essa pergunta, quais as ações que mais se beneficiam da queda de juros? São aquelas que estão ligadas ao mercado interno. Então, tudo que é tipo de varejo, serviços, né, como viagens, vestuário, educação, outro setor, né? Educação, porque, para o cara fazer uma faculdade, se a faculdade consegue ele fazer um financiamento super bom, né? Com juros baixos, o cara consegue pagar aí em não sei quantos mil anos, né? Então, assim, isso aí é o que faz o cara conseguir fazer uma faculdade paga, né? Então, tudo que é ligado ao consumidor é o que tende a se beneficiar mais da queda de juros. Poxa, bacana. Fizeram uma pergunta aqui sobre construtoras, né? Uma outra pergunta aqui, eu acho que você só responderia dentro das suas recomendações, tá? Perguntou se tem alguma small cap. Qualquer coisa eu digo que não. É que se ficou alguma small cap para trás, assim, com perspectiva de bons resultados. Eu acho que essa pergunta já deve estar sendo respondida lá nas suas recomendações. Não, ficaram várias, eu acho, assim, né? Principalmente dentre esses setores que eu falei. Porque por mais que elas tenham subido, elas sofreram tanto, elas caíram tanto na crise, que muitas ainda não recuperaram, tão longe dos preços máximos que atingiram. Então, eu diria que principalmente nesses setores a gente tem mais oportunidades. Bacana. E perguntaram aqui também sobre construtoras. Dentro desse cenário doméstico, elas também se beneficiam, correto? Sim, dentro do cenário doméstico elas se beneficiam. A minha questão com construtoras é que eu ainda acho que para quem pega o empréstimo para comprar um apartamento, a taxa de juros, mesmo que passe dos atuais 13,70 e 5 para 10, vamos dizer assim, ainda é uma taxa alta, né? O financiamento imobiliário ele ainda está alto. Não no incentivado, né? Naquelas faixas do Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Verde e Amarela, os juros é subsidiado, então ele não está muito correlacionado à nossa Selic. Essas construtoras, sim, estão melhores, na minha opinião, que são as construtoras para baixa renda, porque elas estão com o juro, o subsídio, inclusive, melhorou agora, recentemente foi divulgado, aumentaram os preços, né? Teto. Então, essa sim. Mas hoje eu até não tô com recomendações desse setor. Estou olhando, vieram prévias que superaram a minha expectativa, superaram a expectativa do mercado. As empresas estão bem, melhor do que a gente achava, né? Dado que o juro ainda está muito alto para financiamento que não seja de baixa renda. Mas vieram muito bem, eu tô olhando. Mas eu tô priorizando, assim, nomes... eu gosto mais de varejo e educação. Então, assim, eu posso falar alguns nomes. Eu gosto de C&A, eu gosto de Cruzeiro do Sul. São small caps, né? Tô falando aí pra gente ficar nesse tema de small caps. Que são nomes de varejo, de vestuário, no caso, e de educação, né? Mas tem várias aí que eu gosto, né? Tem citando, né, empresas que eu acho que ainda tem potencial, né, de valorização. Poxa, bem bacana, bem bacana. E aí, já aproveitando, né, a entrada de
perguntar sobre. Fala um pouquinho aí para a galera que ainda não conhece sobre o All-in-One que você faz, né? Que são as suas recomendações, como é que funciona, como é que o pessoal consegue ter acesso. Tá. Fala um pouquinho aí. Bom, então, como eu falei, eu trabalhei em vários researches independentes, casos de análise, e faz um ano também que eu comecei a empreender, né? Então, eu criei o Invest10, um site www.invest10.com.br, onde eu ofereço esse serviço de análise de empresas e de recomendação de carteira de investimentos para ajudar os clientes, principalmente do varejo, a investirem. Como que funciona? A pessoa paga uma mensalidade e tem acesso a minhas recomendações, né? Por que isso é bom, né? Por que a gente chama? Porque eu sou uma analista independente. O que quer dizer? Que o meu único ganho é a mensalidade. Então, o meu maior interesse vai ser sempre em realmente indicar aquelas ações que eu acho que mais vão subir, os fundos imobiliários que mais estão rendendo, porque eu não ganho comissão nenhuma, né? Então, assim, eu não tenho nenhum relacionamento com nenhum banco. Então, meu foco é 100% em estudar e indicar os investimentos que eu acho que vão ser os que vão performar melhor para o cliente. Por isso que a gente chama que a importância da independência, digamos assim. E o cliente vai pagar uma mensalidade. Então, se ele tem R$1 milhão ou R$10 mil, é o mesmo preço que ele vai pagar essa mensalidade. E isso também é outra, digamos, vantagem, assim, né? Porque não varia tanto quanto o patrimônio. E por que eu chamei de All-in-One, né? Porque, como eu falei no início, eu acho, assim, que eu e todos os estudiosos de finanças modernas, que a importância da pessoa diversificar, né? Não colocar só em small caps, não colocar só em criptomoedas, não colocar só em fundos imobiliários. E sim ter uma carteira e um prato, que nem o prato da gente tem que ser colorido, né? Com salada e tal, que é o prato saudável. A carteira de investimento saudável também é essa que tem dólar, tem ouro para contrabalancear nas crises, tem ações small caps para buscar retornos maiores. Tem um assinante feliz ali, o Juan. Tu falou que é meu assinante que tá feliz. Que bom. Os assinantes estão bem felizes. Assim, a carteira de small caps, ela nos últimos 12 meses está com retorno de mais de 50%. Assim, tá bem mais do que o índice small caps, tá super boa. Mas a carteira All-in-One é por isso, porque quando eu lancei o produto, né, eu como sou muito preocupada em que as pessoas não façam besteira com o dinheiro delas, né? Então eu pensei, o que eu quero? Eu quero indicar as ações, que eu tô vendo esse potencial, essa carteira que eu falei, mas eu quero que as pessoas não coloquem 100% nisso, porque eu quero que elas façam como eu faria com o meu dinheiro, uma carteira diversificada. Eu quero que se a taxa de juros está muito boa, eu possa falar abertamente para as pessoas, compra Tesouro Selic, né, numa boa parcela aí do teu patrimônio, porque tu não tem porquê, que é o que a gente acabou de fazer, não tem porquê tu correr tanto risco em ações, né, se a Selic tá te rendendo tão bem. Então, eu não queria ter também esse conflito de interesse de dizer, eu só indico ações, então eu sempre vou dizer que ações é a melhor coisa do mundo, entende? Então, por isso que eu queria que era a carteira que eu faria para mim, que é uma carteira que é a carteira completinha, diversificada, e por isso que se chama All-in-One. Às vezes, por exemplo, hoje eu não tenho muitas ações indicadas no exterior. Na verdade, não tenho nenhuma ação. Por quê? Porque eu acho que o mercado americano está mais caro. Então, mas posso vir a ter. Então, a carteira, ela é balanceada justamente já pensando no que eu acho que está mais interessante, né? Então, tenho fundos imobiliários. As últimas indicações foram de FIINFRAS, os fundos de infraestrutura, que não pagam imposto de renda, não pagam nem sobre o rendimento, nem sobre o ganho de capital. Então, assim, uma puta oportunidade do cara botar ali sem pagar imposto de renda. Isso é algo que eu prezo muito também, né? Tentar otimizar as taxas. Quando a pessoa compra ali os ativos, as ações, as small caps, ela mesma não paga taxa para os fundos, não paga imposto de renda se ela vender até 20 mil. Então, tem algumas vantagens que eu também tento, sempre que possível, focar, né, numa otimização, digamos assim, tributária, de taxas. Então, é por isso que é All-in-One. É bem assim, considerando tudo, né, que eu aprendi nesses, sei lá, mais de 17 anos
de mercado e que eu acho que é muito importante. Então, uma carteira diversificada, uma otimização de taxas e tudo mais. E aí vocês encontram ela, ou no meu... Tem o link nas minhas redes, aqui no Insta, né? Que é @crisinvest. E também o site www.invest10.com.br. Quem quiser se cadastrar lá, também eu mando praticamente todos os dias materiais, alguns são gratuitos, né? Então, pode também se cadastrar gratuitamente para receber. Bacana, bacana. Uma das coisas que eu até recentemente marquei você num dos stories foi de dormir tranquilo por não alocar cliente na alta, né? Eu compartilho muito, assim, como eu falei, né? São 12 anos de mercado e eu fui o investidor pessoa física que buscava esse tipo de coisa. Hoje eu também tenho essa preocupação com os clientes, né? De não deixar eles fazerem besteira. Então já teve cliente que viu essas 9 semanas de alta do Ibov e agora o cara veio me procurar. Não, cara, eu quero investir em ações. Aí agora não dá, porque já subiu muito, tá meio esticado, dá uma aguentadinha, segura um pouquinho que a gente consegue pegar um preço melhor, né? Então tem, assim, confesso. Ou vai alocando mais aos pouquinhos, né? Não coloca tudo agora, né? Antes estava com muito medo e não queria botar nada, agora quer botar tudo. Agora todo mundo quer vir, né? Então tem alguns assessores que não tem muito esse tato, né? Então eu tenho essa preocupação com meus clientes. No final do ano passado, até um pouco mais no início desse ano, eu era o cara que falava, obviamente, sempre separado pelo perfil de investidor, né? Olha, para o cara que é um pouquinho mais conservador, moderado, olha, as taxas de juros estão interessantes para quem quer títulos aí títulos públicos, a gente tem alguns títulos de PCA, né? Para aqueles um pouco mais arrojados, títulos pré, né? Para aqueles que já estavam pensando mais a longo prazo, ó, tem muita ação descontada. Até hoje, né? A gente tem ali o PL da Bolsa, está bem abaixo da média, né? Ainda está bem abaixo do histórico. Hoje está o quê? 6, a média é 11, 7, né? Por aí Isso. Mesmo com essa alta toda, o PL da Bolsa ainda está baixo. Então eu falava, né, com o pessoal, olha, tem ações aqui que estão descontadas, estão bacanas. Ó, tá aqui os relatórios, acompanha esse pessoal aqui para vocês poderem ver e tudo mais. Tem título que está pagando bem. E agora, quando os títulos os juros futuros começaram a cair, o pessoal faz justamente a contramão, né? Então, quando estava tudo barato, ninguém queria comprar ação. Agora que subiu 9 semanas, está todo mundo vendo ações, todo mundo quer correr para lá, né? Sempre e aí eu acho que o meu papel aqui como assessor é bem similar ao que você está fazendo como analista. Calma, galera, vamos devagar. Vamos botar agora no Fiagro aqui, no FIINFRA. Vamos devagar. FIINFRA, né? Isso que eu falei muito. Pô, quando a bolsa estava muito barata, eu estava aqui, ó, metendo microcaps, small caps na carteira. Agora, não que a bolsa não esteja boa, né? Mas agora que a nossa carteira já está ali bem repleta ali de small caps, coisas... vamos já começar a olhar aqui as oportunidades que vão render mais que o tesouro, né? Que estão com spread maior, que não pagam o imposto de renda no ganho de capital, né? Mas tem muita oportunidade. Assim, o mercado sempre vai ter oportunidades, né? Isso é uma coisa clara, assim. Sempre, né? Não tem... Até porque o cara tem o dinheiro dele, digamos assim, né? O cara tem lá 100 mil investidos. Ele não vai investir só na baixa ou só na alta. Ele vai investir sempre, porque ele vai investir para a aposentadoria dele, ou para um plano futuro que ele tem, né? Ou para vários planos futuros. Então, o investimento, as pessoas têm isso, agora tá bom, agora tá ruim. Não, sempre tá bom, por isso que eu digo, da carteira diversificada. A gente vai procurar as ações que estão mais interessantes, a gente vai procurar a renda fixa que está mais interessante, a gente vai otimizar as taxas, o imposto, para não pagar desnecessário quando não precisa, né? Se tem veículos incentivados, vamos utilizar, né? O nosso papel procurar essas oportunidades e apresentar para os clientes. Mas sempre tem oportunidade, sempre vai ter, né? Seja um pouco small caps, outro dia é um FIINFRA, outro dia ali é um fundo imobiliário que está descontado. Então também tem isso, né? A pessoa, o varejo ele tem de ser muito 880, mas não é assim, a gente está sempre investindo, né? A pessoa está sempre ali, preferencialmente, a pessoa deve todos os meses, se ela conseguir, claro, no Brasil a gente sabe que é difícil, mas poupar um pouco do salário, da renda, né? E investir. Então, isso quer dizer, ela vai investir todos os meses, né? Ela não vai investir só quando a bolsa está barata, só quando ela está cara. Ela vai estar sempre construindo esse patrimônio, né?
E a gente vai estar sempre procurando o que está interessante ali naquele momento. Exato, né? Eu acho que a grande magia da renda variável é essa, né? Então, sempre tem alguma oportunidade, sempre tem alguma coisa ali que, opa, isso aqui está descontado. Opa, o mercado tá meio louco aqui agora, dá pra gente comprar mais barato esse papel aqui que tem um potencial de valorização. Né? Para dar um exemplo, assim, a gente, a bolsa subiu muito, mas, olha só, hoje eu estava vendo aqui, por exemplo, nunca aparece, ou sei lá, nunca na história, ou muito raramente, a Vale e a Petrobras estão tão descorrelacionadas, porque a gente tem a Petrobras performou bem, apesar, né, ali da troca de governo, que estava todo mundo muito desconfiado, e a Vale está performando muito mal por conta da queda do minério. Então, assim, se a Petro ficasse parada para elas se encontrarem, como geralmente elas operavam mais ou menos juntas, a Vale teria que subir, sei lá, uns 80%. Não estou aqui dizendo que vai subir nem isso, mas o que eu quero mostrar com esse exemplo é que mesmo que quando a gente olha uma média, né, a bolsa subiu. Sim, mas tem papéis que não subiram, né? Será que esses são interessantes? Sim. Aí cabe a análise. Mas aqui só para exemplificar como que tem papéis que estão muito defasados em relação a outros, né? Não subiram, né? Caíram. Então, sempre tem oportunidades. Ou não apenas porque caíram, mas empresas que estão performando muito bem, entregando resultados ótimos, né? E aí, por isso, pelos resultados ótimos e não por uma queda da ação, podem e devem valer mais. Então, todo esse tipo de coisa sempre tem no mercado, sempre tem oportunidade. Todo dia tem mercado, todo dia tem oportunidade. Com certeza. Você mencionou a Vale, eu lembrei aqui que teve uma matéria no final de junho, agora, que destacou a excelente performance do Ibovespa, né? O Ibovespa subiu no mês X%, mas Vale, né? Sem a Vale teria subido, né? Então, eu achei interessante esse exemplo. Assim, já que você já mencionou, por exemplo, né? A Vale está descontada em relação à Petrobras e tudo mais. Você tem alguma tese que você consiga compartilhar, que já tenha sido recomendação, ou que você... Algo que você possa compartilhar com o pessoal que, opa, isso daqui está interessante, vale a pena a gente ficar de olho. Tem alguma tese que você acompanhe? Tá, eu acho que assim, uma ação que ainda não se beneficiou tudo que poderia dessa queda de juros, eventualmente de um incentivo do governo, é a Cruzeiro do Sul, que é uma educacional, ela está descontada, ela não tem uma alta dívida, então assim, é uma small caps. Então assim, para quem fica de sugestão para estudo, né, não vou colocar como recomendação aqui, não é recomendação, mas fica a sugestão para estudar, é uma ação que eu gosto, acho que ainda tem potencial. Olha, eu acabei de abrir o gráfico aqui e tá interessante, hein? Vou dar uma olhada nisso aí. Já anotei na minha lista, já. Dei uma estudada aí na tese dela, de repente o governo Lula teve muito essa bandeira da educação, né, na campanha e nas outros mandatos. De repente pode vir alguma coisa para esse setor, como já aconteceu no passado, né? E aí pode se beneficiar. De qualquer maneira, é uma empresa aí que não está muito alavancada e tende a se beneficiar de um cenário de inflação e juros menores no Brasil como um todo, porque as pessoas conseguem aí pagar seus estudos, né? Bacana. Eu estava dando uma olhada aqui, eu tenho o mês de abril desse ano como um marco para virada da Bolsa, né? E do início de abril até hoje, ela subiu apenas 110%. Pouca coisa. Cruzeiro? Quase nada. Essa foi uma que os clientes pegaram. Não sei se da mínima, né? Não me lembro exatamente da mínima. Eu tô pegando aqui do primeiro pregão do dia 3/4, tá? Do preço de abertura dele até o fechamento de hoje, por exemplo, é 112% aqui, né? Ele tava ali próximo de 2 pontos. Ele abriu o mês de abril, né? Dia 3 de abril, a 2,12 e agora já está em 4,48. Então, 110%. A bolsa, estou tentando ver aqui na minha planilha, né? Apenas dobrou o seu patrimônio. Não, eu não peguei toda a alta. Eu recomendei em 1º de junho. Os clientes pegaram 41% até hoje, eu acho, se eu não me engano. Bacana, não sei se atualizado. Mas enfim, já é bom. É uma super alta, né? Só apenas 40% o pessoal pegou nessa tese. Mas ainda tô nela, né? Mas assim, tô sempre reavaliando. Isso que a gente também fala, né? É importante
vocês terem acompanhamento de um profissional, porque a gente está sempre acompanhando, nada impede que eu recomende a venda amanhã, né? E o pessoal não vai saber, né? Por isso que eu digo, estudem, né? Não quero colocar como recomendação, porque muita gente aqui não é meu cliente. Daí passa 15 dias eu recomendo a venda, aconteceu uma coisa na empresa, sei lá, deu resultado ruim. E aí o pessoal que tá aqui não vai saber, né? Então por isso que eu digo assim, estudem, eu gosto, né? Fica a sugestão para estudo para vocês. Eu tô sempre estudando, né? Uma vez a gente acompanha a empresa, sai resultado, olha, conversa com a empresa, né? Acompanha tudo. Mas é uma empresa aí que estudem, né? Porque, como eu falei, tem essa questão de ser uma small cap, de ser ligado ao mercado doméstico. A educação é uma bandeira importante de campanha de governo. No governo passado teve FIES muito forte. Quem sabe, né? Não sabemos se vai ter alguma coisa para esse setor. Então, tem algumas opcionalidades aí que podem vir a ocorrer. Poxa, bem interessante, bem interessante. Sério, já anotei aqui, já está como favorito para eu poder analisar. Final de semana, cair para cima. Cris, a gente abordou todos os tópicos aqui, a gente falou sobre macro, a gente falou sobre a diferença de small cap e IBOV, quais os setores que vão se beneficiar. Você falou aí sobre a all-in-one, né? E a tese aqui agora, né? Que eu já anotei essa dica aqui maravilhosa. Tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a hora é agora. Aproveita aqui a hora da Cris. Tu vai deixar gravado? Bota aqui no... Deixar gravado? Certeza. Perfeito. Daí eu compartilho. Então, com certeza. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Um doguinho, um amiguinho. Desculpa, aqui... eu tenho 3. Eu tenho 3 aqui. Aqui são 4. Eu ia dizer, é praticamente um milagre não ter ouvido, né? Aqui são 4. Eu falo que vou botar a placa da Suípa aqui no meu portão, porque... Eu tenho 3 aqui também. Muito bom. Então, perguntaram aqui o seu site. Kilisson, o site é www.invest10, 10 mesmo, né? .com.br. Invest, né? Com E no final, e 10 é número. Invest e 10 é número.com.br. Mas também no meu perfil ali tem o link, então quem quiser me seguir, e aí pega ali na bio, né? Fica mais fácil. Sim, sim. Fizeram 2 perguntas aqui, não sei se fica a seu critério a responder. Pode ir. Via varejo já era, morre mesmo. E só pergunta facinho, né? E a Americanas ainda tem salvação? Ou Americanas foi de Americanas mesmo? Eu tô de fora desses 2. Na verdade, assim, eu não gosto muito desse setor, porque eu acho que a concorrência do setor de varejo, esses assim, tipo Americanas e Via Varejo, Magalu, não tenho recomendação em nenhuma delas, apesar das quedas, porque eu acho que é um setor que tem margens baixas, historicamente, né? A margem líquida dela é bem baixinha. Todas as empresas vendem praticamente a mesma coisa, né? Então não tem muito grande diferencial. O diferencial vai ser o quê? Na entrega, né? No frete. Então, assim, elas não conseguem se diferenciar muito, né? A mesma geladeira, o cara vai poder pesquisar em todas ali, ver qual que é mais barata. Então, isso faz com que elas tenham margens baixas nesse setor, né? Até da moda é diferente, porque cada empresa tem uma blusa, um blusão diferente, né? Uma coleção diferente. A pessoa pode ir lá provar. Então, tem alguns diferenciais, né? Que no varejo online, assim, eu acho que são menores, né? Porque, pô, geladeira, tu não vai provar a geladeira. Brastemp, tu vai olhar em todos os sites e vai ver qual é o mais barato. Então, eu não gosto muito disso. Eu acho que a concorrência, né? Da Amazon, do Mercado Livre, dessas chinesas, bizarra, né? Gigantesca, são players mundiais absurdamente grandes que concorrem. E todas essas questões são empresas que estão alavancadas, né? Tem uma dívida alta, nosso juro ainda está muito alto. Então, por isso eu tô de fora desses acho que a gente tem outras ações para dormir melhor à noite, assim, sabe? Então, não tô hoje, né? Com certeza. Essa parte de varejo também eu sou meio reticente, assim, de ver alguma coisa. Raramente algum cliente que já está posicionado, que comprou Magalu, por exemplo, num frenesi ali, aí eu acabo acompanhando para o cliente, porque ele já estava com a besteira feita ali, comprou na carteira e está lá, né? Então, eu evito esse tipo de ação justamente por conta das margens baixas. Eu, por exemplo, não tenho nada disso na minha carteira.
Então, eu acho que eu tenho um comportamento bem similar ao seu. Eu não passo para frente algumas coisas que a gente tem acesso, obviamente, a gente tem um mundo de informação, mas algo que eu não faria para mim, eu acho que não é muito interessante para o cliente, a não ser que o Sim. cliente peça, não, olha, eu quero especificamente isso. Sim, Até para eu poder dormir tranquilo, né? A decisão é sempre do cliente, né? Mas a gente dá a nossa opinião, assim, de profissional. Fizeram duas perguntas aqui. Eu vou fazer na ordem inversa, tá, pessoal? Primeiro, a Sequoia Logística, o que esperar? Ela está indo ladeira abaixo? Faz parte da sua Não faz parte de nenhuma recomendação minha hoje, não estou acompanhando de perto também. Por isso. Perfeito. E aqui, isso daqui eu acompanho lá no Twitter, é basicamente seu carro-chefe hoje, 3R. O pessoal está pedindo para falar um pouquinho sobre. Não é meu carro-chefe, tá, gente? Ela tá na minha carteira sugerida, mas assim, né? Eu tenho 20 ações sugeridas, mesmo peso. E ela tem o mesmo peso, bacana. ela não tem peso maior que nenhuma delas. Bacana. Então, assim, não é carro-chefe, ela é uma das, né? A empresa vai crescer muito produção, porque ela comprou aí Potiguar, que praticamente dobra a produção. Ela tem um valor de mercado sobre reservas muito menor que as outras, porque ela tem um risco de execução, né? Que as outras, a PetroRio já se provou mais, já entregou mais, né? E aí o mercado desconta menos o risco de execução. Ela tinha risco de Potiguar não sair, isso já saiu. Ela tinha risco de alavancagem, com a Selic menor tende a melhorar, né? Ela está coberta aí, já conseguiu captar, fez um follow-on, ganhou mais um fôlego. Então é por aí, mas eu gosto da tese, é um dos poucos players de commodity que eu tenho. Poucos, né? Porque eu não estou muito alocada em commodities. É um dos poucos players de commodity, porque eu acho que tem muito crescimento. Mas é uma de 20, né? Então, assim, não. Bacana. Bacana. Então, pessoal, Cris, prazerzaço poder fazer essa live com você. Foi maravilhoso. De verdade, Muito obrigada tô feliz pelo pra caramba. convite. Se alguém tiver aí também, podem me convidar. Eu adoro falar sobre investimentos e ações, então fico super aberta. E também, se quiser de novo fazer outra live, sou super acessível e gosto muito de conversar do assunto. Perfeito. Cris, muito obrigado pelo seu tempo aqui, a disponibilidade de poder compartilhar um pouco aqui com a gente. Cara, foi maravilhoso. Pessoal, quem ainda não segue a Cris, por favor, sigam a Cris, vão lá, vejam as recomendações que ela tem, né? Se cadastrem lá no site que ela, no Invest10, para vocês poderem receber alguns conteúdos ali. Para quem não me segue também, pode me seguir, que eu estou sempre compartilhando alguma coisa sigam aqui sobre... o Eric. Por sigam favor, o Eric. Tem né? pessoal aí que me acompanha, sigam o Eric também. Porque eu sempre estou compartilhando alguma coisa de mercado, algum informativo, né, alguma coisa, algum relatório, então eu estou sempre compartilhando com o pessoal. Para mim, informação e conhecimento, quanto mais a gente compartilha, mais a gente tem. Né? Então, eu sempre estou tentando compartilhar o máximo possível com o pessoal. Tá? Então, pessoal, muito obrigado, Cris. Prazerzão. Muito obrigada. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima, Cris. Até a próxima. Fazer mais... Até logo. Tchau, tchau. Até, pessoal.